noite, pessoal, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a Letícia, a Marcela, o Alexandre, até o professor Vitorino, pela oportunidade de compartilhar aí um assunto que, na minha opinião, é extremamente relevante, pertinente e atual. Porque vocês vão ver, talvez vocês que pesquisem sobre direitos humanos, eu vi que tem muita gente das relações internacionais, eu vi que tem muita gente até de outros cursos, então eu vou tentar ser um pouco menos técnico. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu queria que isso fosse de fato um bate-papo, não uma palestra, não sou nenhuma autoridade acadêmica, então eu gostaria que fizesse isso um bate-papo, uma troca de ideias, porque eu falo muito, para quem me conhece, eu falo muito, que o direito tributário, ele é muito interdisciplinar, assim como o direito humano é muito interdisciplinar, né? A gente vê inúmeras ligações ali, interligações com outros ramos do direito e também com outras ciências também, né? A gente vai, dentro do direito tributário, a gente vai para ciências contábeis, economia, a gente vai para a gestão orçamentária de um Estado, a gente vai para sociologia, como bem ponderado aí, o grupo de estudos da UFG. Então, antes de mais nada, eu vou trazer algumas reflexões e eu gostaria que vocês, ao escutar um pouco disso, tentassem fazer vocês mesmos o link com o que vocês enxergam de direito humano ou direitos humanos violados. Tá? Aí a gente olha não só declarações internacionais, mas também até direitos humanos positivados expressamente no texto constitucional. Então, vou fazer algumas ponderações, gostaria que vocês refletissem um pouco sobre isso, que a gente debatesse. Tá? E se em algum momento eu tentar falar algum termo muito técnico, alguma coisa do direito tributário, que às vezes fique difícil de compreender, pode me perguntar, que a intenção é que todo mundo saia daqui pensando um pouco mais sobre a nossa política fiscal, o quanto ela é nociva, às vezes, e o quanto ela pode ser eficiente, ou se tornar um instrumento eficiente na realização de direitos humanos, tá? Vocês estão conseguindo ver os slides tranquilamente? Vamos lá. Eu coloquei primeiro aí uma citação de que todos os direitos possuem um aspecto econômico. Por que a gente fala, por que eu abordei logo isso no início? Porque às vezes a gente não consegue ligar, a gente fala assim, olha, o direito tributário é um direito muito corporativo, é a empresa, é o pagamento, é renda, é um direito, vamos dizer assim, de grandes corporações, grandes empresas que atuam, grandes escritórios, mas não é verdade. O direito tributário, ele está presente em todas as camadas sociais, em qualquer lugar que você for, qualquer que seja a coisa que você faça. E quando a gente fala em direitos humanos, a gente pode dizer que existem os direitos humanos para o direito tributário e o direito tributário para os direitos humanos. Como que seria essa ligação? Seria uma via de mão dupla. Os direitos humanos servem como um orientador, um norteador para a implementação de políticas públicas. E isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente como a nossa política fiscal, nosso sistema tributário brasileiro, às vezes não segue essas diretrizes. Como o direito, como vamos dizer assim, a omissão legislativa no que tange direitos humanos dentro do direito tributário pode ser nociva para a sociedade. E também a gente tem um outro contraponto, que é o direito tributário como um meio de efetivação dos direitos humanos. E essa citação logo no início é para idealizar isso. Todos os direitos, seja ele um direito penal, um direito trabalhista, um direito de contrato de aluguel, tudo tem um valor econômico. Até o valor até quando a gente fala assim, olha, o direito à vida tem um valor econômico, a depender do ponto de vista, tem. A depender de algumas instruções, vai ter sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes eu vou trazer alguns conceitos iniciais aqui, 3 termos que a gente vai falar bastante, tá? Que são alguns termos que existem dentro do direito tributário e que eles refletem um pouco daquilo que a gente chama de igualdade material.
tá? Que a gente vê aí que de forma muito clara, seja nos tratados de direitos humanos, seja até no próprio texto constitucional, que até decisões do STF mesmo, que reforçam essa ideia de igualdade material, não somente uma igualdade formal. E aí a gente vê capacidade contributiva, ela é muito ligado àquela equidade. Ou seja, eu vou analisar a situação do contribuinte, vou analisar como é a situação daquela pessoa, e ali eu vou ver se tem, vou definir alguns critérios de gradação ou até mesmo de não incidência de um determinado tributo. Tá? Quando a gente fala de seletividade, já é decorrente da própria capacidade contributiva. É quando a gente fala assim, olha, eu tenho que tributar aqueles produtos considerados mais supérfluos de uma maneira mais elevada. Ou eu posso tributar o caviar com a mesma alíquota de um determinado tributo que um saco de arroz. Quando a gente olha a seletividade, a gente vem e vai falar exatamente isso. Olha, eu tenho que tributar aquilo que é mais supérfluo de uma maneira mais gravosa. E a gente vai entrar até bebida, cigarro, até tem uma questão extrafiscal aí de tentar reduzir o consumo e a progressividade. Não sei quantos de vocês conhecem, mas progressividade seria aquela ideia de que quanto maior a minha base de cálculo, o imposto de renda, por exemplo, quanto maior o imposto, quanto mais você recebe, maior seria a sua alíquota. Seria uma forma de reduzir essas desigualdades. Tá? São alguns institutos aí muito usuais no direito tributário e que eles refletem diretamente e até mesmo indiretamente algumas disposições de direitos humanos, de direitos fundamentais. Tá? Antes mesmo da gente começar, a gente estava falando um pouco de reforma tributária, e eu não vou aprofundar no que cada reforma vai trazer, mas eu vou simplificar aqui mais ou menos um resumo do que a gente tem hoje aí de mais avançado, tá? A gente tem a PEC 45, que é ela a mais avançada, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em quais são os tributos que estão envolvidos nessa PEC, tá? IPI, PIS/COFINS, ICMS e ISS. Basicamente, são tributos incidentes sobre o consumo. Imposto sobre produto industrializado, circulação de mercadoria, prestação de serviço, tá? E a CBS, que foi proposta agora esse mês pelo governo, que é unificar o PIS e COFINS e aumentar um pouco a alíquota. Antes, a gente tinha uma alíquota de 3,5%, agora a gente pode chegar a uma alíquota de 12%. Tá? 12%, se eu não me engano. Então, olhem mais ou menos aí como que está sendo a nossa reforma tributária, as discussões sobre a reforma tributária. Tem a PEC 110 também, que aí ela tenta unificar, se não me engano, 9 tributos. Tá? Ela tenta unificar muito mais tributos. E aí o primeiro questionamento que eu trago para vocês é, uma reforma tributária que visa tão somente e se preocupa, e o discurso é tão somente a simplificação tributária, ela é justa? Porque eu estou falando, nós temos um sistema tributário extremamente complexo. Hoje as empresas, elas têm que se dedicar muitas horas para cumprir obrigações fiscais, obrigações acessórias, obrigações contábeis, tem que ter departamentos contábeis enormes para cumprir todas as obrigações. Então, quando a gente fala em simplificação tributária, no primeiro momento, quem é o maior beneficiário disso? A gente olha e fala, as empresas, porque elas vão reduzir um custo ali, um custo, vamos dizer assim, de despesa ali com pessoal, com administrativo, com bens. Então, no primeiro momento, a gente fala, olha, vou unificar todos esses tributos em um só, e a partir desse momento, eu vou criar uma alíquota única. Uma alíquota única que vai incidir sobre bens e serviços de uma maneira geral. Tá? É bom. Se a gente olhar para um âmbito internacional, e a gente vê muito isso no discurso do Paulo Guedes, de que nós temos que nos adaptar à OCDE, que nós temos que fazer isso, porque a OCDE, os países da OCDE atuam dessa forma, tem um sistema tributário simplificado.
Ok, se a gente for olhar do ponto de vista da simplificação, de fato, é uma reforma interessante, porque a gente vai unificar vários tributos, um só, instituir uma alíquota, e aí tem algumas diferenças entre as duas PECs, mas eu não vou adentrar. Mas é praticamente assim, eu vou unificar e vou criar uma alíquota única. Quando a gente falou daqueles conceitos anteriores, vocês conseguem fazer uma ligação com o princípio, às vezes, da seletividade? Olha, se eu estou criando uma alíquota única para bens e serviços, eu estou criando uma alíquota única para o arroz ou para o caviar. Eu estou criando uma alíquota única para um produto básico, de alimentação básica, ou um vinho super caro que eu encontro no supermercado. É a mesma alíquota. Nesse momento, a gente começa a ter vamos dizer assim, um contraponto. O terceiro conceito é o da progressividade. Então a gente começa a ter um contraponto e fala assim, olha, beleza, a reforma tributária veio para simplificar, e de fato, a ideia e o discurso é sempre esse, simplificar. E o que me incomoda é que muitas pessoas, repetindo um discurso de que ouviu em algum lugar, é a favor, cegamente, desse modelo de reforma tributária. Só que a gente tem que fazer uma reforma tributária sensata. O que adianta a gente fazer todo um processo de alteração constitucional se a gente não vai olhar para os impactos disso de uma maneira mais ampla? Porque eu estou falando em tributar produtos supérfluos e produtos mais básicos com a mesma alíquota praticamente. Aí vem a PEC 45 e fala, olha, a gente vai criar mecanismos para devolver esse valor pago de imposto. Só que o projeto não deixa claro como isso vai funcionar. E para mim parece também aquele conto da carochinha, porque eu não consigo visualizar como fazer isso de uma maneira eficaz, sem prejudicar aquele que mais precisa, tá? E até, inclusive, a gente vai, eu até anotei aqui para a gente falar um pouco sobre aquela questão da tributação sobre os livros. Entra um pouco nisso daqui. E aí vocês podem ver que a reforma tributária, basicamente, é unificar tributação sobre o consumo e simplificar. Tá? Vamos criar uma alíquota única sobre bens e serviços e vamos simplificar. Só que aí a gente vai entrando em alguns poréns. Essa é uma tabela da OCDE com alguns países, e ela demonstra a equivalência da carga patrimonial, da carga tributária sobre a renda. Então, olha que interessante. No Brasil, nós temos uma carga tributária sobre o consumo, segundo essa tabela da OCDE, de mais ou menos 40%. 40% é uma tributação sobre o consumo. E isso, a gente falando de um arquivo da OCDE. Tá? Isso aqui são os dados de 2018. Vocês podem ver que aí alguns países têm uma carga, Chile, por exemplo, tem uma carga tributária sobre o consumo bem maior do que a brasileira. Os Estados Unidos têm uma carga, olha que interessante, quando a gente fala de modelo de tributação, e muita gente vem defender os Estados Unidos. Olha a carga tributária sobre o consumo nos Estados Unidos. É de 17%. Olha a carga tributária em cima do patrimônio e da renda nos Estados Unidos. 50 e tantos por cento. Isso é muito interessante, tá? E a gente vou avançar os slides. Olha que contradição. Só para a gente tentar mostrar o quanto o sistema tributário brasileiro ele é complexo. Mas ele evidencia uma única coisa. A tributação sobre o consumo, ela é extremamente nociva. Dados do IBPT de 2014 demonstram que 53% da arrecadação total do nosso país vem de brasileiros cuja renda é de até 3 salários mínimos. Até 3 salários mínimos. Quando a gente vai ver aqueles critérios, até mesmo de hipossuficiência, a gente vê que é um salário mínimo per capita, e a gente está vendo aqui que são 3
de brasileiros que têm até 3 salários mínimos como renda, de 3 a 10. Então, você vê que 50% da nossa arrecadação tributária vem de famílias que têm uma renda entre 3 a 10 salários mínimos. Tá? E aí vem um outro estudo da Unafisco, de 2014, que essa disparidade no quanto arrecadatório dos mais pobres frente aos mais ricos aumenta, de certa forma, a desigualdade social. E aí a gente vem e fala assim, mas como? Como assim? E aí vem a Unafisco e traz uma outra porcentagem. Forte tributação indireta sobre o consumo representa 67% da carga tributária brasileira. A OCDE acha que é 40%. A Unafisco já vem e fala em 67%. Nem as pesquisas conseguem ao certo levantar com precisão quanto seria essa carga tributária sobre o consumo. E aí a gente vai começar a fazer alguns links. O Fórum Econômico agora de 2020 evidencia que o Brasil ocupa uma posição péssima no índice de mobilidade social. Ou seja, segundo o Fórum Econômico Mundial, o brasileiro nascido com menor patamar de renda levaria 9 gerações para atingir uma renda média no país. Gravem isso, porque a gente está falando sobre tributação sobre o consumo, tá? E aí a gente vem sobre uns estudos, um estudo organizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, de 2019, também recente, mostra que essa regressividade do sistema tributário brasileiro estimula uma concentração de renda em um dos países que já é, por natureza, um dos mais desiguais do mundo. Quando a gente fala num sistema tributário regressivo, contradizendo aquele princípio lá do direito tributário, que a gente fala de progressividade, quando a gente fala em regressividade, que é o oposto disso, significa que o mais pobre, aquele que mais precisa de aparato do Estado, aquele que sofre o maior nível de desigualdade, o mais vulnerável, proporcionalmente paga mais imposto do que o mais rico. Ah, Eric, mas por que isso? Exatamente por conta da tributação sobre o consumo. Vamos usar um exemplo bem bobo. Imagine que você está indo no supermercado e vai comprar um saco de arroz, 5 quilos, sei lá, 15 reais. Desses 15 reais, 5 é de imposto, 5 é carga tributária. Beleza. Para quem recebe um salário mínimo, ou 600 reais, que é o auxílio emergencial agora, 5 reais tem um peso. Mas e quem recebe 20 mil por mês, 30 mil, 50 mil, 100 mil por mês? Tem um peso totalmente diferente. Então, quando a gente olha sobre a tributação sobre o consumo, ela é proporcionalmente desigual. E a gente fala, o cara que recebe um salário mínimo por mês, ele vai utilizar do seu salário todo para consumo. Por quê? Ele vai pagar dentro do seu salário, ele vai fazer compra no mês, ele vai pagar energia, vai pagar uma prestação de uma casa, vai pagar um aluguel, não vai conseguir. Então, a sua renda toda é tributada pelos tributos incidentes sobre o consumo. Agora, o cara que ganha 100 mil por mês, se ele consumir 10 vezes mais do que esse outro rapaz mais pobre, ele ainda vai ter só uma pequena parcela da renda dele tributada pelos impostos incidentes sobre o consumo. Então, o que ele faz com o restante? Ele pode reinvestir, pode investir em empresas. E aí a gente vem num outro ponto. Esse investimento em empresas, o mais rico é aquela história, dinheiro atrai dinheiro, vocês já ouviram a pessoa mais velha falar isso? Quem é rico sempre, família rica, por quê? Exatamente isso. Aí o que o cara faz? Ele entra como sócio de uma empresa, ele pega o seu dinheiro e investe, compra ações, aplica em fundo de investimento imobiliário. E aí o que acontece? A maioria vários desses investimentos são isentos. Ou vocês acham que o dono de uma multinacional recebe prolabore?
Ele recebe dividendos, e esses dividendos são isentos. E aí a gente vem para e fala assim, eu trouxe esses dados aqui, mas eu estava fazendo um levantamento hoje, 2020, Brasil, em média, estudo, se eu não me engano, da FGV, 50% da carga tributária brasileira é sobre o consumo. 26% é sobre a folha de salários. Ou seja, atinge quem? O trabalhador assalariado. E 20% é sobre a renda. Os outros são algumas contribuições, os outros 5%, mas vocês veem que 75%, uma média de 75% da nossa carga tributária é sobre consumo e sobre folha de pagamento. É um pouco complicado quando a gente vem e fala assim, olha, eu tenho uma tributação extremamente regressiva no nosso sistema tributário, e a gente vem e fala assim, olha, por que é muito difícil aquele que vem de uma camada mais baixa, às vezes, vamos dizer assim, viver em pé de igualdade com aquele que é mais abastado, aquele que vem de uma família mais rica? Porque o próprio sistema tributário, o próprio consumo, impede com que isso aconteça. Aquela história, vamos poupar, e aí a gente investe. Como que a pessoa vai poupar se o salário dele, o rendimento mensal dele, é alcançado quase em sua integralidade pela tributação sobre o consumo? E aí a gente vem e fala de seletividade, que é outra coisa. Gente, aqui em Minas, se eu não me engano, a alíquota sobre energia elétrica de ICMS é na casa de 30%. Gente, é um produto supérfluo a energia elétrica? Ou é um produto básico que a pessoa precisa para sobreviver hoje em dia? Algum tempo atrás, a Letícia nem deve se lembrar disso, mas ela trouxe até uma questão muito interessante sobre como a internet também pode ser considerada um direito humano hoje em dia, algumas discussões nesse sentido. Nossa, a gente tem um sistema tributário, um código tributário da década de 60. Olha o que o país já viveu, como o país era economicamente, olha como o país é hoje, olha as tecnologias existentes hoje. A energia elétrica, ela não é mais um produto supérfluo. Da mesma forma como a telefonia, às vezes, não é um produto supérfluo. E aí a gente vê que isso ficou muito a critério de legislações infraconstitucionais. E aí a gente entra em guerra fiscal de Estado, e a gente pode prolongar isso aqui por muito tempo. Mas o sistema tributário brasileiro, em si, ele é extremamente ultrapassado. E por focar em uma tributação excessivamente, uma carga tributária excessiva sobre o consumo, ele atinge diretamente, a igualdade material. Como eu posso? A gente vai fazendo reflexões. A gente vai fazendo reflexões. Olha, eu tenho no imposto de renda pessoa física, eu posso deduzir despesas médicas para baixar a minha base de cálculo do imposto de renda e pagar menos. Ok? E o pobre, ele tem acesso, às vezes, a um convênio médico para deduzir? Sabe? A gente tem um sistema que ele não encaixa na nossa realidade. Ele é sistematicamente prejudicial. Ele é, e a gente está falando agora de um todo, não vamos nem falar em reforma tributária, mas ele tem um sistema extremamente complexo para as empresas, e a gente sabe como a tributação sobre as empresas afeta o emprego, afeta a economia, extremamente complexos, obrigações acessórias até para falar chega. E aí a gente vem e fala assim, não, em contrapartida a gente tem uma tributação sobre o consumo, às vezes mais simplificada. Não, não tem também. Não tem. Hoje no Brasil, qual é a forma mais fácil de você se dar bem na vida? Se você ser rico, se você ser considerado um milionário? Não é ganhar na Mega Sena. Sabe qual é a forma mais fácil? Nascer rico. Você ser herdeiro. Sabe por quê? Em Minas Gerais, por exemplo, você vai receber um patrimônio de 2 milhões de reais.
E vai pagar quanto de imposto nessa transmissão? 5%. Aí agora o cara que trabalha, o cara que tem que é assalariado e ganha mais do que a média do brasileiro, vai enquadrar numa alíquota de imposto de renda de 27,5%. Sabe? Então é totalmente desproporcional. A tributação sobre a renda, sobre heranças, em outros países, e a gente vê Canadá, a gente vê Estados Unidos, ela é muito mais severa do que aqui. Hoje, para vocês terem uma ideia, não sei, quando chegar o IPTU na casa de vocês, analisem aquele carnezinho do IPTU. O valor dos imóveis no carnê de IPTU é totalmente defasado. Hoje, aqui em Uberlândia, nós temos casas em alguns condomínios que pagam um IPTU semelhante ao de uma casa, uma pequena casa aqui mais no centro. Por quê? Não foi atualizado, e não é atualizado porque você tem um grande movimento latifundiário, que não permite que atualize essas plantas, sabe? Então você tem, o cara tem vários imóveis pela cidade, porque compensa. Eu tenho um imposto que vale a pena. O que eu pago de IPTU, num valor venal de um imóvel, compensa a minha valorização. Então compensa deixar ele parado, sabe? Então, agora o cara que tem um salário, ganha 3 salários mínimos, que ganha um salário mínimo, que precisa sobreviver, que vai pagar uma cesta básica, que vai pagar vai fazer compra no supermercado, e não consegue fazer todas as compras. Porque a gente tem metade da nossa carga tributária sobre o consumo. E aí a gente começa, e aí eu gostaria que vocês fossem fazendo esses links mentais sobre onde isso afeta os direitos humanos. A gente já viu que afeta a igualdade. A gente vem e fala em igualdade, igualdade entre os mais ricos e os mais pobres, a gente vem até numa questão constitucional, que é reduzir, um dos objetivos, que é reduzir a desigualdade, erradicar a pobreza. Sabe, o próprio texto constitucional, ele é contraditório. Porque no começo ele fala que a gente tem como objetivo reduzir desigualdades, erradicar a pobreza, mas aí a gente vem um pouco mais na frente, numa Constituição densa, porque não precisava tratar a parte tributária de forma tão densa, no próprio texto constitucional, que ela é até mesmo contraditória. Porque a gente vem e fala, o ICMS poderá ser seletivo. Gente, a carga tributária do ICMS é altíssima. E ele é um imposto que vai por dentro e chega no consumidor final. Quem paga é o consumidor final. Sabe? O preço, o ICMS, ele é embutido. O pessoal do grupo de direito tributário aí sabe que tanto essa conta é maluca. Eu vi a Luiz aí. É um imposto por dentro. E aí chega no final, quem paga é o consumidor. E aí, gente, indo para essa questão da desigualdade, a gente fala, às vezes, sobre um movimento que eu acho que evidencia muito isso. Não tenho voz de fala para isso, mas como tributarista e como o pessoal estava falando aí, pai de 2 meninas, isso me incomoda muito, porque a desigualdade é extrema, é visível, é visível. Esse fenômeno do Pintex, ele é visível quando você vai no supermercado fazer compra. Você já viu aquela parte ali vou falar para sua barba, você já viu que tem um rosa e um azul? Olha o preço dos dois. Qual o sentido do rosa ser mais caro? Você vai pegar o desodorante, tem lá, Dove, tem o masculino e o feminino. Qual o sentido de terem preços diferentes? Shampoo. Gente, é ridículo. Mas é uma tributação sobre o consumo que, atrelada, lógico, a estratégias de marketing e a questões até mesmo sociológicas, quando a gente vê aquelas propagandas na televisão, porque não passa propaganda no intervalo do Fantástico de um perfume barato, não, é aquele perfume da Natura, aquele sabonete da Natura caríssimo, com aquela modelo, que é tipo considerado um padrão, sabe? E essa tributação sobre o consumo, ela aumenta ainda mais a desigualdade quando a gente fala em desigualdade de gênero, igualdade de gênero, né? E aqui eu trouxe alguns estudos muito interessantes para evidenciar isso. Segundo um estudo americano, segundo o Departamento de Direito do Consumidor de Nova York, a
Olha aqui, olha que absurdo. Os produtos femininos são mais caros do que nessa porcentagem. Olha, 7% dos brinquedos e acessórios infantis para meninas são mais caros do que para os meninos. 4% de diferença entre roupas infantis. 8% em roupas adultas. 13% em itens de cuidado pessoal. E 8% em itens de terceira idade. Gente, qual que é a justificativa para você tributar? Às vezes o mesmo produto, muda a cor, coloca que é feminino e aumentar a carga tributária. E aí é onde que eu falo, mas quem estabelece o preço é o mercado, é a indústria. Lógico que é. E aí a gente não vai entrar, né, nessa questão, a gente está olhando sobre tributação. E aí quando a gente fala sobre tributação sobre o consumo, olha o quanto isso afeta mais determinado gênero. Agora um estudo aqui brasileiro, de 2018, da Escola Superior de Propaganda e Marketing lá de São Paulo. Os brinquedos femininos são, em média, 26% mais caros do que os brinquedos masculinos. Olha que absurdo. Olha a porcentagem do corte de cabelo. As meninas sabem, cortar cabelo é caro. Itens de higiene, vestuário de adulto. Então, quando a gente fala sobre tributação sobre o consumo, eu tenho logo um receio. Por quê? Eu não consigo enxergar uma reforma tributária que não venha alterar essa tributação sobre o consumo. Olha que exemplo interessante. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Olha que absurdo. O tênis. É a mesma coisa, gente. É o mesmo modelo. Só que um é R$ 400 mais caro. O feminino é R$ 400 mais caro. Também o estudo da Escola Superior de Propaganda e Marketing. É absurdo. E aí eu vi, se eu não lembro se foi a Letícia, eu lembro que acho que alguém do laboratório uma vez estava falando sobre a questão das presas, das detentas femininas, com a questão às vezes, do absorvente. Eu achei aquilo absurdo. Muitas das vezes elas usam miolo como absorvente, mas é um produto extremamente caro. Olha que absurdo. A carga tributária em cima de um produto que é considerado essencial. Não me venha falar que é um produto supérfluo. Não me venha falar que é um produto supérfluo. Então, ele é extremamente prejudicial quando a gente fala não só de igualdade material, mas de igualdade de gênero. Né? E o que a gente tem visto nessa pandemia? Olha, nós temos visto, eu vi um estudo esses dias, se eu não me engano, foi da CNN, que falava, olha, as mulheres foram as mais prejudicadas nessa pandemia. Por quê? Representavam a maior força de trabalho doméstico, houve um grande número de demissão das empregadas domésticas. As mulheres trabalham mais, por quê? Trabalham em casa e trabalham nos seus empregos. Hoje, mesmo com as empresas tendo voltado a funcionar às vezes, as mulheres têm que ficar em casa porque as creches não voltaram. E por que a mulher tem que ficar? O marido está lá trabalhando. E aí a gente vai ver isso até mesmo na declaração de imposto de renda. Sabe? Normalmente, e tinha uma discussão recente, até mandei para o pessoal de tributário, sobre declaração conjunta de homem e mulher, do casal, declaração conjunta. O homem aproveita todas as despesas para reduzir o imposto, a carga tributária do imposto que ele tem que pagar. E a mulher não, porque essas despesas já foram aproveitadas. Então, quando a gente fala de novo, de direito tributário e direitos humanos, há uma ligação muito forte mesmo. E eu vou trazer alguns pontos aqui, que eu até anotei aqui, que são bem interessantes. Quer ver? A gente estava falando aqui mais cedo da tributação sobre, logo no começo dos slides, que eu falei que ia falar sobre a tributação sobre os livros.
A desculpa do governo é que os livros são um produto que a classe mais alta é que consome. E que essa seria a razão de criar uma contribuição sobre os livros, criar não, né? Elevar a alíquota, que hoje a alíquota é zero, mas praticamente tributar nos livros. Porque falou assim, olha, quem consome os livros são os mais ricos. Mas aí, de novo, o que o governo está fazendo? Tributação sobre o consumo. Ou você acha que o cara que tem muito dinheiro na conta, ele vai deixar de ler por conta da carga tributária do livro? Não vai. Um outro absurdo, quando a gente fala de tributação sobre o consumo. Quem aqui tem carro sofre todo ano para pagar o bendito do IPVA. Sabe aquelas lanchas que a gente vê, aquelas aeronaves, aquela coisa? Não tem imposto sobre aquilo. Você paga todo ano em IPVA. Aí o bonitão que está na lancha, todo final de semana, meio de semana, não precisa de dinheiro, e já tem demais, não paga. Sabe? Quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem que olhar não para uma simplificação tributária, mas a gente tem que olhar de um ponto de vista de uma justiça fiscal. Porque esse discurso de simplificação tributária, ele pode ser muito nocivo. Porque hoje, igual eu falei, eu tenho alguns produtos que são tributados com uma carga tributária menor. Quando eu crio uma alíquota única, eu vou levar a alíquota de alguns produtos. E baixar a alíquota de alguns produtos que tinham uma carga tributária alta, porque eram considerados supérfluos. Hoje, existe, inclusive, uma discussão, tem dois projetos de lei, eu até anotei eles aqui, só que olha o quanto tempo esses projetos estão parados, 2008 e 2010. Que o que eles estão tentando fazer? Aumentar algumas faixas do imposto de renda para tentar tributar mais a renda e tentar diminuir essa regressividade. Só que eles estão parados. Não, o que tem em voga, o que o governo quer, o que o Congresso está querendo, é levar à frente projetos que simplesmente simplifica a carga tributária, mas ela não gera nenhum. Eu não consigo enxergar, falar assim, Eric, eu, eu defendo a reforma tributária? Do jeito que está? Não. Por quê? Eu sei que eu vou sentir isso. Eu sei que o mais pobre vai sentir isso. Ah, não, mas o governo vai devolver isso. Devolver como? Como que vai fazer isso? A quantidade de fraudes que a gente tem aí, nesse auxílio emergencial, por exemplo, quem não poderia receber está recebendo. Como que sabe? Imagina uma tributação que é recorrente. Como que vai devolver uma coisa dessa? Sabe? É muito complexo. E é desproporcional. Hoje a gente olha declarações internacionais de direitos humanos e, de forma implícita, elas vêm e falam da capacidade contributiva. Porque quando eu falo de igualdade, quando eu falo de reduzir a pobreza, quando eu falo de tentar desenvolver, gente, eu estou falando de observar a particularidade dos contribuintes. E quando eu tributo algo como consumo, de forma, não estou falando que não se deva tributar o consumo, lógico que se deve, mas tem que ser um sistema que permita com que as pessoas de menor renda não sejam tão afetadas. Não sejam tão afetadas. E só para a gente finalizar, eu trouxe algumas reflexões. Hoje o STF tem um posicionamento, ele mudou recentemente, de que o inadimplemento por dívida tributária, antigamente era aquele negócio, declara tudo, só não paga, porque se você não declarar, você está sonegando. Aí veio o STJ, falou assim, olha, apropriação indébita tributária. Veio o STF, todo mundo achou, não, o STF agora vai falar que não é crime.
Do ponto de vista do direito tributário, é uma decisão um pouco assustadora. Por quê? Praticamente, o voto vencido no STJ foi de uma tributarista. E a gente olhou, nesse julgamento em questão, a gente olhou muito para o direito penal. E no direito tributário, as técnicas de tributação não foram tão observadas. Mas quando a gente fala de tudo isso que a gente falou antes, e chega nesse ponto do julgamento, me vem uma questão. Eu posso, e aí é uma discussão que é muito interessante, eu posso prender alguém por uma dívida tributária, uma dívida civil? Pô, mas a gente está falando de direitos humanos, eu não posso ser preso por dívida civil. Tem o Pacto de São José da Costa Rica que veda, a Constituição também veda esse tipo de coisa. Só que aí a gente vem e olha toda essa questão da tributação sobre o consumo. E eu não vou falar do que é, de como foi as tecnicidades do julgamento, mas é muito interessante. Mas aí a gente vê, por exemplo, o caso, saiu na imprensa, o caso do Ricardo Eletro. Sabe qual foi a fundamentação? Foi exatamente isso, a apropriação indébita tributária. Quando você cobra o imposto, cobra o determinado tributo, não repassa para o fisco, mas o consumidor final pagou. Ou seja, eu estou me apropriando de um valor que deveria ter sido repassado para o Estado, porque eu embuti esse. E aí vem o Barroso, e algo, numa ponderação até humanista, muito sensacional, que vem e fala assim, olha, se o sujeito rouba, furta dentro de um supermercado um sabão, o direito penal é severo. Agora, só por conta não, ele fez uma ponderação muito interessante. O direito penal é severo. E quando o empresário, de forma intencionalmente, deixa de pagar, o direito penal ele vai ser brando, longe daquela tecnicidade do direito tributário. Quando a gente olha do ponto de vista da justiça fiscal, faz sentido essa decisão? Ah, faz, porque agora o cara ele tem que, de fato, recolher, porque senão essa história de declarar e não pagar já não pode mais. Tá, mas e a questão da dívida, prisão por dívida civil? Será que isso não vai virar um meio coercitivo de cobrança dos estados? Já pensou o alcance dessa decisão? E se agora, se daqui a alguns anos, quando você deixa de pagar seu IPVA, você também recebe uma intimação lá que foi denunciado? Porque você deixou de pagar o IPVA às vezes. A gente não sabe a extensão desse julgamento, mas a gente pode fazer uma ponderação aí entre justiça fiscal e o Pacto de São José da Costa Rica. E essa questão da dívida civil, da dívida tributária. Um outro ponto que também merece uma reflexão, quando a gente fala de, vive uma pandemia. Hoje eu estava vendo uma notícia de que o governo quer rever o teto de gastos, mas ele quer rever o teto de gastos para investir em obras públicas, de infraestrutura, para movimentar a economia. Não são despesas para a pandemia, destinadas diretamente para a pandemia. E quando a gente vem e fala de teto de gastos, desse novo regime fiscal, que prevê, inclusive, que o orçamento para o SUS, um exemplo, anual, ele vai ser reajustado pelo IPCA, se eu não me engano, não me lembro o índice, mas é um reajuste ridículo. Então, de novo, uma política fiscal, onde eu tenho um reajuste mínimo para a saúde pública, por exemplo. Quem é o mais prejudicado nessa política? De novo, é aquela pessoa que mais necessita de amparato do Estado. Há uma DPF recente, se eu não me engano, desse ano, a DPF 655. Quem aqui já estudou sobre o estado de coisas inconstitucional, sabe que é como se fosse uma violação sistêmica de algum direito fundamental. O STF decidiu isso sobre o cárcere, né, sobre a questão
carcerária, nosso sistema prisional. Há uma DPF recente, essa DPF 655, que questiona e pede para que o STF declare que o sistema tributário regressivo, da forma como ele é, nosso sistema tributário extremamente regressivo, ele é sim um estado de coisas inconstitucional. E é muito interessante, porque ele faz inúmeros levantamentos. Fala, olha, a tributação para quem tem menor renda é mais severa. A Constituição fala, tem um objetivo, mas aí o sistema tributário, de forma sistemática, não só dentro da Constituição, mas na legislação infraconstitucional, ela é extremamente inconstitucional. E aí, quando a gente fala de novo de regressividade fiscal, a gente pode adentrar um pouco até mesmo no conceito de necropolítica. Para quem nunca ouviu essa expressão, acho interessante, que é como se fosse uma política da morte. Assim, me desculpem a pronúncia, mas aquele Mbembe tem um livro fantástico sobre isso. E olha, quando eu corto ou reduzo de forma mínima orçamentos para a saúde, por exemplo, e permito, de forma omissiva, às vezes, que pessoas morram de forma muito mais rápida e com uma quantidade muito maior nos leitos de hospital público, eu não estou matando aquelas pessoas propositalmente, mas o Estado, ele está gerando condições mortíferas para aquilo. E o direito tributário, na minha opinião, me desculpem os penalistas, apesar do direito tributário ser extremamente parecido com o direito penal, até mesmo nos princípios, mas o direito tributário, ele consegue ser muito violento, muito nocivo, porque ele bate o tempo todo na pessoa com a classe menor, ele bate de forma mais severa naquela pessoa que tem uma menor instrução, porque agora eles querem tributar até os livros. Ele bate muito forte. A neutralidade, não tem neutralidade fiscal. Quando você olha um panorama geral, e aqui a gente poderia aprofundar demais em todos esses assuntos. Mas a gente tem que parar daquela ideia de que imposto é roubo. Ah, imposto é roubo, tem que acabar logo com isso, que não sei o quê. Ah, tô pagando. Não é. Gente, a gente viu logo no começo, a primeira expressão foi: todos os direitos têm um aspecto econômico. Como eu vou satisfazer ou efetivar um direito humano ou fundamental se eu não tiver recursos? O Estado, ele não tem recursos infinitos. E aí parte o seguinte questionamento: olha, se o Estado não tem recursos infinitos, como é que eu vou repartir tanto o ônus da arrecadação quanto os benefícios da arrecadação? Porque eu falei, o pobre, o que mais precisa do aparato do Estado, é o que mais paga. E desproporcionalmente, coloquem no Google depois uma curiosidade: justiça tributária, justiça fiscal, desigualdade, sistema tributário regressivo. Só que não é pauta. E quando a gente fala, é igual existem aquela via de mão dupla. Os direitos humanos precisam, precisam nortear o direito tributário, porque senão a gente tem um sistema tributário como esse, um sistema tributário nocivo para a população. E da mesma forma, o direito tributário, o direito financeiro, ele tem que efetivar aqueles direitos humanos. Tá? Então, de novo, eu agradeço pelo convite. Deixei alguns questionamentos. Eu falei, eu preferi um bate-papo, mas eu gostaria de trazer essa pulga, esse senso, quando a gente ouvir falar em reforma tributária na próxima vez na televisão. Quando a gente ouvir o Paulo Guedes falando disso de novo. Quando a gente vê que o cara que trabalha de sol a sol, cara, ele tem uma carga tributária de 20 e tantos por cento no seu salário. E o dividendo é zerado. Sabe? O cara paga, tem um carrinho caindo aos pedaços, desmontando, e paga IPVA.
cara que tem uma lancha que vai todo final de semana para a represa não paga, sabe? Então, a desigualdade tributária, a regressividade tributária no nosso país, ela agrava demais a desigualdade. Ela viola, se não de forma omissiva, ao não garantir meios eficazes para a efetivação desses direitos humanos, quanto também de forma comissiva, quando ela agride diretamente a população mais carente. Quando ela tributa e não permite com que uma tributação que receba uma população que tem uma renda menor tenha vantagem econômica. Tá? Bom, pessoal, alguma dúvida? Marcela, Letícia? Érica, eu queria te agradecer. Tá dando eco? Não, tá bom. Não? Ah. Tive que entrar pelo celular porque pelo meu tablet caiu, mas eu queria te agradecer, a explicação foi ótima. O pessoal estava elogiando muito aqui no grupo do LabDH. Acho que deu para todo mundo entender um pouquinho do direito tributário, que é tão distante, né? Queria agradecer a equipe também que estava presente aqui na organização. E agora, para iniciar o debate, me mandaram uma pergunta, que eu vou pedir para você explicar, e se mais alguém quiser ir perguntando, pode mandar para a gente ou no chat. Sobre a questão da Pink Tax, você comentou, né, que ela ficou bem materializada quando você deu o exemplo do Presto Barba. Que até eu parei para pensar, né, que é uma coisa quando a gente vai no mercado, é visível pela cor que é diferente. É o mesmo produto, não tem nada de tão diferente assim, e é muito mais caro. Mas agora falando dentro do direito tributário mesmo, qual que é o imposto que é diferente? A dúvida, pelo que eu entendi, era nesse sentido. Onde que tem essa discriminação? Porque é um imposto sobre o consumo que ele é generalizado, né? Ele não é por gênero. Então, aonde que estaria o que torna o produto feminino mais caro, pelo menos nessa parte de Tributário. consumo, né? Uhum. Uhum. Olha, não existe um tributo em si. Lógico, a gente vai falar, por exemplo, da seletividade. Como que eu tributo um absorvente, por exemplo, como um produto supérfluo se ele não é? Primeiro ponto. Como que eu tributo algo básico, essencial, como supérfluo? Não é. Como que eu tributo, às vezes, uma maquiagem, um batom? É supérfluo? Gente, sabemos a verdade. Hoje em dia, se você for numa entrevista de emprego sem passar uma maquiagem, o cara vai achar que você é desleixada, a mulher vai achar que você é desleixada. Não é só um produto supérfluo. Hoje todas as mulheres usam. Então a gente já tem essa diferença da seletividade. Alguns produtos femininos, por mais essenciais que sejam, são considerados supérfluos. Inclusive, é até um absurdo, mas existia uma lei que zerava a alíquota sobre o absorvente, tá? Sobre tampões, etc. A própria presidente Dilma vetou o trecho que falava disso. Talvez um lobby político gigantesco. Não sei, não sabe os motivos. Além disso, fora da seletividade, é isso que eu falo sobre os malefícios da tributação sobre o consumo. Quando eu tributo o consumo e eu aumento mais o valor do produto só porque ele é feminino, eu também aumento a carga tributária proporcionalmente. Entendeu? Então, ó, eu vou pagar um produto mais caro e vou pagar uma carga tributária maior simplesmente porque é feminino. A seletividade. Ele vem e fala do que é essencial e o que é supérfluo. E o outro seria a própria proporcionalidade de alguns tributos. Que à medida que eu aumento a base de cálculo, ou seja, o preço do produto, a alíquota faz com que a carga tributária, a arrecadação sobre aquele produto também seja maior. Entendeu? Então a gente tem esses dois pontos de vista aí. Primeiro, seletividade é nítido, quando a gente fala de tempo tax, e também a questão dos preços. Se eu tenho um produto mais caro, eu vou ter uma carga tributária mais cara, mais alta. Mas é o mesmo produto. Se eu estou pagando, além do valor mais caro, que o mercado impõe isso, eu também tenho uma carga tributária mais alta. Eu dou mais dinheiro para o Estado. É desproporcional, é complicado.
Não mas até na questão da remuneração, né, que é um grande debate que existe Da também, que remuneração. é um pouco invisível, mas quando a gente para comparar, a diferença por gênero é gritante mesmo. Você que é da Uma outra trabalhista, questão. né? Oi? Você que é da trabalhista, né, Marcelo? É, sim. Eu A gosto muito mulher dessa área, trabalha eu acho muito que mais. sim. A mulher trabalha Até muito por mais. E aí questão. a gente vê, Não, trabalha desculpa, muito pode mais e a falar. gente tem uma. A mulher trabalha muito mais, porque ela não trabalha só dentro das empresas. Ela trabalha dentro de casa. Sim, Pô, mas na hora de pagar imposto, ela está pagando. Se você for comparar trabalho, renda, de novo, é desproporcional. Eu vou comparar horas de trabalho. Nossa, de X horas trabalhadas por homem, ele paga uma alíquota de Y. A de 2x de horas trabalhadas por mulher, ela paga a mesma alíquota. sim. Entendeu? É um pouco. E para muitas pessoas é difícil materializar isso, né? Mas na questão da aposentadoria já é diferente a aposentadoria da mulher. Até para essa jornada dupla que ela tem, as pessoas insistem em falar que é uma criação. Tem uma outra pergunta que mandaram, que é uma questão, é mais um comentário, né? Você citou da questão que passou muito nas mídias, nas redes sociais, sobre a tributação dos livros, né? E tem uma questão também um pouco polêmica sobre a tributação de herança, né? Que acontece em vários países, como nos Estados Unidos, na Europa. E aqui no Brasil ainda não foi aprovado, não é pauta agora da reforma tributária também. Para ouvir um pouquinho sobre os motivos do porquê que você acha que aqui no Brasil eles não colocaram. Lógico que tem toda a questão política, dos motivos, de quem que bota, quem que propõe tudo isso, né? Mas para além disso, ouvir a sua opinião do tema. Antes de falar de herança, vamos falar um pouco de como funciona. Eu escutei uma expressão, não lembro de quem agora, mas se a gente soubesse como são feitas as leis e as linguiças, né, a gente não obedeceria às leis, nem comeria as linguiças. E é mais ou menos isso no direito tributário. A gente fala, olha, o Brasil ele não tem um desenvolvimento econômico. A gente é um país colônia, a gente exporta as coisas, exporta matéria-prima, a gente não tem avanço tecnológico. Aí a gente para e pensa por quê dentro de uma política fiscal. Vocês já olharam para dentro do Congresso e viram que os maiores produtores de gado, os maiores latifundiários estão lá? E aí a gente vem e fala, nossa, o produtor rural ele tem inúmeros benefícios, o produtor de gado, não sei o quê. Por que será? Questão meramente política. Então, quando a gente fala de matéria-prima, por que, que o país não tem um avanço tecnológico? Porque ele não tem incentivo fiscal para isso. O meu incentivo fiscal é ser um país exportador. Eu vou exportar carne, eu vou exportar soja, eu vou exportar arroz. É um país totalmente colônia ainda, né? Então, quando a gente olha para a tributação de heranças e tributação sobre renda, é uma questão política. Hoje é muito fácil, todo mundo aqui conhece ou já ouviu falar. Aquela família de gerações, aquelas famílias tradicionais, de herança que passa para o pai, o cara é herdeiro, igual o João Alexandre falou, qual que é a melhor forma de ser rico? Nascer rico. Cara, vai passando, você não vai fazer, sabe? Você vai pagar 5% aqui em Minas, por exemplo, 5%, vírgula, sobre o valor venal dos imóveis. Aqui em Minas, eles ainda fazem, a depender do inventário, eles fazem uma avaliação de mercado, que seria contrária à própria lei, tá? Mas eles fazem. Mas a lei fala que é valor venal do imóvel. O que é valor venal? Aquele valor totalmente desatualizado. Sabe? Eu acompanhei o inventário, fui fazer essa parte tributária, uma consultoria essa semana. A pessoa estava transferindo vários imóveis. Um imóvel, o valor de mercado dele deveria ser uns 600 mil reais. Sabe quanto que estava o valor venal dele? 18 mil. Aí você paga o IPTU em cima de 18 mil. O imóvel vale 600 mil reais. Mas por que não atualiza a planta do IPTU em Uberlândia? Gente, questão política. Muito latifundiário. E é a mesma coisa. Quando a gente fala de tributação de gênero, gente, por que ainda eu tributo o, 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 o produtos de higiene básicos femininos como supérfluos? Talvez falte voz feminina na política.
Talvez falte alguém para falar assim, opa, peraí, não é só o seu gado que importa, não é só o seu benefício fiscal para o agro que importa, sabe? É uma questão extremamente política. E é isso que eu falo. O direito tributário, ele é muito interdisciplinar. Você vê ele em todas as coisas. Todas. Todas as coisas. A gente, se a gente for discutir agora tributação sobre bens digitais, o João Alexandre aí, o cara da LGPD, então, a gente vai falar assim, ó, tributação sobre bens digitais, vamos tributar Netflix. Beleza, vamos tributar o Netflix, que é uma grande empresa, mas, de novo, eu vou tributar o consumo. Ou eu vou ter que tributar, talvez, a renda dessas empresas, e não tem quase nenhum gasto, que a renda está em paraísos fiscais fora, sabe? É desproporcional, é questão política. Direito tributário é muita questão política. Tipo assim, direito tributário, o tributarista ele não morre de tédio. Todo dia tem uma... E agora, para a gente caminhando para o fim, né, do nosso debate, é uma questão que envolve o que a gente está vivendo agora, né, que é um cenário novo, sobre a pandemia, né, porque teve muitos países em que a população ficou isenta de tributação sobre energia, água, luz, alimentação, condições básicas, né, e aqui no Brasil, a pergunta é como o direito tributário brasileiro atrapalhou na manutenção de direitos humanos básicos a partir da declaração do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus? Bom, muito interessante essa pergunta. Vamos partir do contexto mais macro. Quando foi decretado o estado de calamidade, o governo soltou algumas medidas, vamos dizer assim, para dar um fôlego para as empresas. O que o governo fez? Ele prorrogou o pagamento de alguns tributos. A questão é, ele isentou esses tributos? Não, ele prorrogou esses tributos. Ou seja, agora, esse mês, a empresa está tendo que pagar o imposto corrente desse mês de agosto, por exemplo, e o imposto lá de março. Então, ele está pagando duas vezes esse mês. Ou seja, benefício o governo não trouxe. Sabe? Aquela política, vou prorrogar, vamos fazer um pacote econômico. Na prática, vamos liberar empréstimos para as empresas, dar um fôlego. Gente, eu desconheço em Uberlândia um empresário que conseguiu pegar algum empréstimo daquele anunciado pelo governo. Desconheço. A reclamação geral é de que ninguém conseguiu pegar. Não consegue. Não consegue. E aí a gente vai de novo. O porquê que a tributação sobre o consumo ela é extremamente nociva. Na pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, consumindo mais energia, com uma alíquota absurda de 30%. As pessoas começaram a comprar arroz, feijão, vamos comer em casa. Vamos fazer uma comida em casa. De novo, estou consumindo. Estou em casa, está fazendo calor, vou ligar, vou tomar um banho. Consumo de novo. Tudo que a pessoa fez foi tributado. E o que que aconteceu no inverso? As pessoas foram perdendo a renda. Sabe? Eu vejo que o governo não teve um pacote tributário eficaz. Para mim, foi vamos dizer assim, uma fantasia. É igual. Gente, fala a verdade. Faz as contas aqui comigo. O benefício assistencial de R$ 600. Não, vamos nem falar do benefício assistencial. A Marcela, que é trabalhista, aí sabe. O governo me permitiu agora suspender contratos de trabalho e vai pagar uma parcela dele, certo? Vai pagar uma parcela dele e a empresa paga outra. Gente, sabe qual a conta que o governo fez? Vamos ser bem sinceros. Se essas empresas mandar todo mundo embora, eu vou ter que pagar seguro-desemprego. Por um período maior, num valor maior, e aí? Não foi um benefício, fala assim, bom benefício. Pra vocês terem ideia, hoje eu estava lendo, o orçamento brasileiro está sobrando. Por quê? As pessoas que aderiram ao benefício assistencial optaram em receber o benefício assistencial e não recebem o Bolsa Família. O orçamento do Bolsa Família que está previsto ali, ele está lá. O governo quer gastar aquilo ali para fazer obra pública, para levar a economia.
Gente, fazer obra pública, fazer, sabe, num momento como esse, é complicado. Então a gente não teve, quando a gente vai olhar, por isso que eu te falando, direito tributário, quando a gente olha numa visão um pouco mais sociológica dele, ele foge muito daquela questão de, é só empresa, apuração de impostos, pagar, imposto é roubo, é muito mais do que isso. A política fiscal brasileira, ela é realmente, por isso que não só o direito em si, mas eu acho que o direito tributário tinha que ser uma noção de todo mundo. Porque, igual eu falei, ele é muito mais nocivo do que o direito penal. O direito penal todo mundo vê, o cara está sendo preso, o cara está ali injustamente. Agora, o direito tributário, ele te bate, ele te massacra, ele gera desigualdade, ele gera todo santo dia, tudo que você vai fazer. E a gente não tem discussão sobre isso. Eu e a Letícia estava conversando esses dias, você tem pouca discussão sobre direito tributário e direitos humanos. Pouquíssima discussão sobre isso. Não tem. Ó, quem gosta de escrever, ó, um monte de coisa para vocês Tema e escrever. tanto, né? Um monte de coisa. E a própria fiscalização tributária no Brasil também é muito seletiva, né? A Muito fiscalização seletivo. acontece onde tem que acontecer, acontece demais nas pessoas de baixa renda já, né? O CARF mesmo, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e muitos órgãos de contribuintes dos estados, eles só julgam no colegiado quando a dívida tributária é mais alta. Ou seja, o pequeno devedor tributário, além dele, muitas das vezes, não ter aquelas condições de refinanciamentos, aqueles parcelamentos, ele não tem nem acesso a um duplo grau de julgamento no âmbito administrativo fiscal. A gente tem um parcelamento, transação excepcional de tributos, praticamente desde quando do início da pandemia. A do Simples Nacional foi sair agora, essa semana, no ano passado, se não me engano. É desproporcional, é uma política. E tem muita gente que, assim como você falou, acha que o direito tributário é só para a população rica, é uma coisa muito distante da gente. Mas entender sobre ele é entender sobre as relações de consumo, as relações do dia a dia, é tão importante quanto o direito trabalhista, o direito civil. O pessoal esquece um pouco dele, acho que tem um pouco de medo, esse estereótipo de ser uma coisa para empresário e para gente mais rica, né? Eu Ele é queria te elitista, agradecer de né? novo, Eric, pela palestra. Eu acho que foi muito bom para todo mundo, inclusive para mim. Eu comecei a estudar direito tributário tem pouco tempo. E cada vez mais eu vejo a importância dele e o tanto que a educação financeira no geral e a questão tributária no Brasil, a ausência dela, na verdade, né, é tão importante que a gente debata, que a gente leve essa discussão para frente. Eu passo a palavra agora para a Letícia, para ela fazer as considerações finais do nosso debate. Primeiramente, eu queria agradecer ao Eric pela disponibilidade, pela atenção, pelo carisma, pela didática. A gente já recebeu vários elogios aqui pelo grupo do laboratório, que a gente estava acompanhando as perguntas, e você foi extremamente elogiado. Sim, um professor e tanto. Queria agradecer também, porque, igual você disse, a gente não tem agora, né, temas não, a gente não tem produção científica mesmo, nesse tema de direitos humanos e direitos tributários, nessa ótica, então eu fico muito feliz que você tenha trazido para a gente essa perspectiva, principalmente a área que você atua, tem muito conhecimento, e acredito que todos aqui não tenham muito a aprender, né, nessa área, né, que é tão, sim, parece distante, mas na verdade é muito correlata, que é isso que você justamente trouxe para a gente, a questão dos direitos humanos com o direito tributário. Eu queria agradecer também a cada um que esteve presente aqui com a gente. Muito obrigada por estar aguentando as palestras do LabDH até 8 da noite, uma plena segunda-feira. Então, a gente fica muito feliz com a presença de cada um de vocês aqui. E vocês já estão convidados para os próximos eventos que vão acontecer do laboratório. Acompanhe a gente no Instagram, no nosso canal do YouTube, no nosso site também sempre aparece. Todos são sempre muito bem-vindos. Então, é um agradecimento geral e boa noite para todo mundo.